Entre 1864 e 1870, a América do Sul viveu a maior guerra da sua história. 4 países entraram em conflito. Cidades foram destruídas. Exércitos inteiros desapareceram. Quando terminou, quase 500 mil de pessoas haviam morrido. No Paraguai, a perda foi tão grande que boa parte da população masculina adulta simplesmente deixou de existir. Mas como um conflito dessa escala começou? E por que uma guerra que muitos acreditavam durar poucos meses acabou se arrastando por quase 6 anos? Para entender isso, é preciso voltar algumas décadas. No início do século XIX, a América do Sul passava por uma transformação profunda. Os antigos territórios coloniais de Portugal e Espanha estavam se tornando países independentes. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai surgiram nesse processo. Mas independência não significava estabilidade. As fronteiras ainda eram mal definidas, as disputas territoriais eram frequentes e os novos governos enfrentavam conflitos internos. Na região da Bacia do Prata, 3 fatores se tornaram particularmente importantes. O primeiro era o controle das fronteiras. O segundo era a influência política sobre países vizinhos. E o terceiro, talvez o mais decisivo, era o controle dos rios. Antes das grandes ferrovias e estradas, rios como o Paraná e o Paraguai eram as principais rotas de transporte da região. Quem controlasse esses rios controlaria comércio, circulação de tropas e acesso ao interior do continente. No meio desse sistema estava o Paraguai. O Paraguai havia conquistado sua independência no início do século XIX. Durante décadas, o país adotou uma política relativamente isolada, tentando evitar envolvimento direto nas disputas regionais. Mas essa situação começou a mudar a partir da metade do século, sob o governo de Carlos Antônio Lopes e, depois, de seu filho Francisco Solano Lopes. O Paraguai iniciou um processo de modernização. O país investiu em infraestrutura, fortaleceu seu exército e buscou aumentar sua influência política na região. Ao mesmo tempo, o Paraguai se via cercado por 2 vizinhos muito maiores, Brasil e Argentina. E havia ainda um terceiro elemento no tabuleiro regional, o Uruguai. No Uruguai, 2 grupos políticos disputavam o poder. De um lado estavam os blancos, do outro, os colorados. Essas disputas internas frequentemente atraíam apoio de países vizinhos. Brasil e Argentina apoiavam os colorados. O Paraguai mantinha relações com os blancos. Em 1864, o Império do Brasil decidiu intervir militarmente no Uruguai para derrubar o governo blanco. Para Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai, essa intervenção representava uma ameaça ao equilíbrio político da região. Ele acreditava que Brasil e Argentina poderiam expandir sua influência e isolar o Paraguai. Pouco depois da intervenção brasileira no Uruguai, o Paraguai tomou uma decisão drástica. Em novembro de 1864, forças paraguaias capturaram um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Era o início do conflito. No final de 1864,
o Paraguai declarou guerra ao Brasil. Expondremos nuestro flanco izquierdo. Logo depois, tropas paraguaias invadiram a província brasileira do Mato Grosso. Quase ao mesmo tempo, o Paraguai buscou avançar também pelo sul, atravessando território argentino. A Argentina recusou permitir a passagem das tropas. Em resposta, o Paraguai declarou guerra também à Argentina. Diante da nova situação, Brasil, Argentina e o novo governo uruguaio formaram uma aliança militar. Nascia a Tríplice Aliança. Não conseguiremos avançar. E se enviarmos a cavalaria por este Nos primeiros meses de guerra, o Paraguai avançou rapidamente. Forças paraguaias ocuparam cidades brasileiras e argentinas e chegaram a ameaçar regiões importantes da fronteira. Mas a situação começaria a mudar em 1865. A guerra não era travada apenas em terra. Os rios da região eram essenciais para transporte de tropas, armas e suprimentos. E nesse aspecto, o Brasil possuía uma vantagem decisiva. A Marinha Brasileira era a mais poderosa da América do Sul. Em junho de 1865, ocorreu uma das batalhas mais importantes do conflito, a Batalha do Riachuelo. Durante horas, navios brasileiros e paraguaios se enfrentaram no Rio Paraná. Quando o combate terminou, a Marinha Paraguaia havia sido praticamente destruída. A partir daquele momento, o Paraguai perdeu a capacidade de controlar as rotas fluviais. Isso significava que o país teria cada vez mais dificuldade para manter ofensivas militares. A guerra começava a virar. Depois de conter os avanços paraguaios, os aliados iniciaram sua própria ofensiva. As tropas da Tríplice Aliança invadiram o território paraguaio. Algumas das maiores batalhas da história da América do Sul aconteceram nesse momento. Uma delas foi a Batalha de Tuiuti, em 1866. Cerca de 60 mil soldados participaram do combate. Foi uma vitória dos aliados, mas com perdas enormes de ambos os lados. Mesmo derrotado, o Paraguai continuou resistindo. Grande parte dessa resistência se concentrava na fortaleza de Humaitá. Localizada em uma curva estratégica do rio Paraguai, Humaitá controlava o acesso ao interior do país. A fortaleza ficou conhecida como o Gibraltar da América do Sul. Durante meses, ela bloqueou o avanço aliado. Mas em 1868, depois de longos combates e operações navais complexas, Humaitá caiu. O caminho para a capital paraguaia estava aberto. No início de 1869, tropas brasileiras entraram em Assunção, capital do Paraguai. A cidade foi ocupada e saqueada. Mas a guerra ainda não havia terminado. Francisco Solano Lopes fugiu para o interior do país. Durante mais de um ano, a guerra continuou como uma campanha de perseguição. Sem recursos e com o país devastado, o Paraguai ainda resistia. Soldados cada vez mais jovens e idosos eram recrutados para continuar lutando.
A situação terminou apenas em março de 1870. Nesse dia, tropas brasileiras encontraram o último acampamento de Solano Lopes, em Cerro Corá. Ferido e cercado, o presidente paraguaio foi morto durante o combate. A Guerra do Paraguai chegava ao fim. O impacto da guerra foi devastador. O Paraguai perdeu grande parte de sua população e viu sua economia destruída. O país também perdeu territórios para Brasil e Argentina. Nos países vencedores, as consequências também foram profundas. No Brasil, a guerra fortaleceu o exército e gerou debates sobre escravidão, política e o papel das forças armadas. Nas décadas seguintes, esses debates ajudariam a enfraquecer a monarquia. Menos de 20 anos depois do fim da guerra, o Brasil se tornaria uma república. A Guerra do Paraguai não foi apenas o maior conflito da história da América do Sul. Ela redefiniu o equilíbrio político da região e deixou marcas profundas que ainda seriam sentidas por muitas décadas. Agora, comente Brasil para eu saber que você assistiu até aqui. Obrigado por assistir e não esqueça do like. Até a próxima.